Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Passando aqui para deixar uma reflexão da palavra do Senhor que se encontra no livro de Salmos 51, onde vai nos falar do pecado de Davi, o pecado que ele cometeu ali com Betseba, né? Onde houve a morte do seu soldado Urias. E o que Davi diz ali a Deus? Davi, ele recorre a Deus, confessando o seu pecado, suplicando a Deus o perdão e rogando a Deus que ele renove um espírito reto, né? Porque o pecado, ele é algo que nos separa de Deus. O pecado é algo que faz com que Deus não atente para nós, se torna uma barreira, né? E não sei você, o que é que tem se tornado aí um adultério na tua vida? O que te tem impedido que Deus escute as tuas orações? Mas assim como Davi fez, primeiramente confessar o pecado diante de Deus. Segundo, suplicar a Deus pelo perdão, porque Deus ele não deixa de perdoar alguém que se arrepende, certo? Em seguida, rogar a Deus que lhe dê um espírito reto, né, que renove em você um espírito de retidão, de justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui Davi começa pedindo misericórdia a Deus pelo que tem feito. O verso 3, ele diz assim: porque eu reconheço as minhas transgressões, é o reconhecimento de que errou, de que pecou. E o meu pecado está diante de mim. E por que ele falou isso? Porque depois de tudo o que aconteceu, Davi teve ali, né, Betseba como mulher e ficou ali com ela, né? E todos os dias, quando ele olhava para ela, ele se lembrava do que ele fez, do que ele aconteceu. Ele se lembrava que teve a morte de um inocente por causa do seu pecado. Por isso que ele diz a Deus: eu bem conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu não sei o que é que tem estado sempre diante de você. Aleluia. Mas tem coisas que a gente faz, Deus perdoa, renova, mas vai ter ali as consequências. Porque quando se planta algo, né, o que se foi plantado tem que colher, infelizmente, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui ele recorre a Deus. Todo aquele que recorre a Deus pedindo misericórdia, pedindo perdão, ele alcança. Porque Deus, ele não é o homem que vai ficar ali sempre te jogando na cara. Então aqui Davi pede a Deus, confessa diante de Deus o pecado e suplica o perdão. E roga a Deus um espírito reto, porque quem já conheceu Deus sabe que o que fez foi errado. Não vai querer, meus amados, continuar na lama. Aleluia. Não vai se acomodar na situação, antes vai querer uma mudança de vida, porque o pecado, ele cansa. O pecado, ele deixa o ser humano afadigado, sem esperança. Uma hora quem está fazendo coisas erradas no pecado vai se cansar de todo dia fazer aquilo ali. A nossa alma, ela tem um limite e ela se cansa diante de Deus. Porque o fardo pesado, quem carregou foi Jesus, naquela cruz por mim e por você. E quando a gente busca as coisas terrenas aqui, o pecado, primeiro que a palavra de Deus deixa bem claro que o salário do pecado é a morte. Certo? E segundo, que ele cansa a alma. E a alma, uma hora ou outra, ela vai pedir misericórdia, vai pedir ajuda, socorro, porque não aguenta. Então aqui o verso 3 e o 4, ele diz: porque eu conheço as minhas transgressões. Eu sei que eu errei, eu sei que eu falhei, que pequei. E o meu pecado está sempre diante de mim. O meu pecado, porque ele agora tem Betseba como mulher, mas que o meu pecado estava sempre diante de mim. O pecado que ele colocou os olhos no que não era dele. Aleluia. Betseba tinha dono. Betseba era casada com o soldado Urias dele. Aleluia.
Então o pecado diante dele foi ele colocar os olhos no que não era dele. Ainda matar o seu soldado. Aleluia. Davi, por um momento, deixou que o inimigo enchesse o seu coração, a sua mente, de pensamentos ruins, a ponto de, por estar agora reinando no trono, se aproveitou daquela situação. E naqueles tempos, o rei era para estar à frente daquela guerra, não era para estar em casa. E quantas das vezes muitos e muitos caem em pecado, porque em vez de estar trabalhando para o reino de Deus, estão acomodados observando o que não é para observar, olhando o que não é para olhar, ainda dando lugar à carne e deixando brecha para o inimigo agir. Louvado seja o nome do nosso Deus. A palavra do Senhor diz que mente vazia é a oficina do diabo. O que quer alguém que conhece a Deus, sem estar orando, jejuando, lendo sua palavra, buscando almas para o reino de Deus? Aleluia. A guerra que Davi tinha que estar em cena simboliza a nossa guerra espiritual, que é todos os dias. O que quer um soldado acomodado, sabendo que todos os dias ele tem que pegar a sua cruz e seguir Jesus? Sabendo que todos os dias ele tem que se crucificar. Aleluia. Ele tem que estar na presença de Deus. O que quer você dando lugar à carne, observando o que não é seu? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Davi aqui paga um alto preço, porque todos os dias tinha que olhar para aquela mulher e se lembrar que ela foi a pedra que fez ele cair. E a consciência pesar todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Aleluia. Eu não sei o que tem estado sempre diante de você aí, te fazendo lembrar, rigorosamente a ponto da tua consciência pesar. Aleluia. E o 4, ele diz assim: contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal. Aleluia. Para que seja justificado quando falareis e puro quando julgareis. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui Davi está dizendo: Deus, eu sei que o meu pecado foi contra ti, somente contra ti. Aleluia. E os meus olhos fizeram o que era mal. E aos teus olhos eu fiz o que era mal. Ou seja, os olhos de Deus estão por toda a terra. Ele tem visto tudo que o ser humano tem feito. Aleluia. Pessoas que pensam que Deus, né, que faz as coisas ocultas, escondidas, e Deus não está vendo. Deus vê tudo, meus amados. Ele vê o teu sentar, o teu levantar, o teu deitar, o teu agir. De Deus ninguém se esconde. Davi fez tudo ali, planejou, arquitetou tudo bonitinho, achando que nunca ia ser descoberto. Até que Deus pega o profeta Natan e manda ir à casa dele, conta uma parábola. E quando Davi se enche de justiça, Natan mete o dedo na cara dele e diz: essa pessoa foi você que fez isso. Aleluia. Imediatamente a ficha de Davi cai como um balde de água gelada lá de cima. A justiça de Deus descendo naquele momento e dizendo: eu te tirei de detrás das ovelhas, te tirei do esquecimento, do anonimato, te honrei, coloquei no alto. Aleluia. E tu esqueceu do amor e da misericórdia, Davi. Tu deu lugar ao diabo. Tu deu lugar ao diabo. Aleluia. E não só pecasse contra mim, mas tirasse a vida de um inocente. A morte de Uri aqui simboliza qualquer um daqueles que você tem matado. Aleluia. Espiritualmente. Para manter o teu pecado de estimação oculto, escondidinho. Davi matou Urias para encobrir o pecado. Aleluia. E Urias aqui simboliza qualquer um, servo e serva do Senhor, que tem sido morto espiritualmente,
para que o pecado de muitos permaneça em oculto, escondido. Mas Deus, ele não esquece, aleluia. Ele não esquece, pode passar 1000 anos, para ele é como o dia de ontem que se foi. E quando menos se espera, Deus manda um profeta diante daquele que está com o pecado em oculto e mete o dedo na cara e faz que nem o profeta Natan. Aleluia. Então vigie o que você tem feito nos ocultos, porque os olhos de Deus têm visto. E quando menos você pensar, Deus manda alguém diante de você meter o dedo na sua cara, até dentro do templo onde você vive, para trazer à tona tudo que continua encoberto, tudo que você fez e deixou aí incubado, achando que ninguém viu. Porque Deus, ele é justiça. Aleluia. Quando se há arrependimento, há perdão, mas quando se encobre e fica tudo bonitinho, aleluia. Aí Deus manda Natan em cena para puxar a carapuça e acabar com o circo de Satanás na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Deus vos abençoe em nome de Jesus. E fiquem todos na santa paz do Senhor.